Todo mundo vendo bem aí? Sim. Sim. Sim, professor. Bom, o sistema nervoso, ele é uma das características que nós usamos para poder classificar os organismos. Então, a forma como eu tô bonito com essa imagem, né? A forma como eu, Né? ó, eu tenho um sorriso portal, ó. É. Tô com a barba do Papai Noel. Então, o que acontece? A coordenação nervosa, e aí a gente tem que pensar no sistema nervoso, ele tem uma característica muito importante, que é a resposta aos estímulos. Ou seja, qualquer estímulo que eu tenha, qualquer estímulo que eu receba do meio externo, tá? Ou seja, do meio ambiente, ele tem que ser descrito e recebido pelo sistema nervoso. O nosso sistema nervoso, ele é muito mais complexo do que o de todos os outros organismos, e aí quando o Pro fala que o sistema nervoso é complexo, o professor não está falando só do homem, o professor está falando dos mamíferos. Então, os mamíferos, de forma geral, apresentam o que a gente chama de grau de complexidade. Tá? Então, eles têm grau de complexidade elevada. Porém, todos os organismos apresentam uma célula especializada chamada neurônio. Tá? Então, o neurônio, ele tem por função transportar a informação através dos chamados impulsos nervosos, tá? O neurônio, ele tem três partes, tá? O corpo celular, ok? Os dendritos e o axônio, tá? O corpo celular é aquele responsável por receber a informação junto com o dendrito. E o axônio, ele é o responsável por transportar o impulso nervoso de um neurônio para o outro, tá? Então, o impulso nervoso, ele sempre acontece na mesma direção e sentido. Sempre vai ser dendrito, passa pelo corpo celular, passa pelo axônio. Então, o impulso nervoso se propaga sempre do mesmo jeito. Dendrito, corpo celular e axônio. Isso não vai mudar. É um neurônio para receber a informação e um neurônio para responder a informação, tá? Então, é sempre dois neurônios no mínimo, tá? Nós temos três tipos de neurônios. Um neurônio de movimento, um neurônio sensorial, que é o neurônio que está relacionado à visão, audição, paladar, tato, e um neurônio chamado de ligação ou neurônio de associação, tá? Então, esses são os três tipos de neurônio. Além disso, o neurônio apresenta uma estrutura que é um revestimento chamado bainha de mielina, tá? Deixa eu aumentar um pouco aqui para facilitar. A bainha de mielina, ou extrato mielínico, ela é uma camada isolante. Então, por exemplo, digamos que você pegou um fio e esse fio está passando energia elétrica. Você pode pôr a mão no fio? Não. Não. Pode. Se ele estiver encapado, pode. Mas Não. se ele estiver desencapado? Aí não. Não pode. Então, a bainha, ela funciona, né, como o revestimento do fio da sua casa. Só que ela é feita de gordura, tá? Então ela serve para isolar o impulso nervoso, tá? Todos os seres vivos, com exceção das esponjas, têm neurônio, tá? Então nós temos aí vários organismos com neurônio. Agora, a forma como esses neurônios estão organizados é que determina para mim o quanto uma espécie tem maior ou menor complexidade, tá? Um detalhe importante: quando o neurônio chega para passar a informação para o próximo neurônio, eles não se encostam. Existe uma região
chamada de fenda sináptica. Fenda é buraco, espaço, tá? Sinapse é a passagem da informação de um neurônio para o outro, tá? Então, o neurônio anterior para o neurônio seguinte, ok? Ok. Então, a passagem é chamada de sinapse. O espaço da passagem é chamado de fenda da sinapse ou fenda sináptica, ok? Sináptica é que tem uma sinapse, é isso? Sináptica é porque é a região de sinapse, Hum. certo? Certo. Outro detalhe importante que é bem legal. Cada vez que o impulso nervoso passa e o dendrito recebe o impulso, ele acaba se ramificando e se conectando com outros 1000 neurônios. Então, um neurônio, quando faz o impulso nervoso, ele chega a se conectar com até outros 1000 neurônios. Então, não existe nenhum computador na face da Terra, tá, que tenha a memória que o nosso cérebro tem, tá? Exatamente por Caraca. dessa característica do neurônio. E aí, quando o neurônio se organiza e eles se acumulam, eles formam os chamados gânglios nervosos, tá? Então, é um agrupamento, tá, de neurônios, isso chama-se gânglio. Ao longo do processo evolutivo, esses gânglios vão ficando cada vez maiores, até chegar ao tamanho do nosso cérebro, tá? E animais mais complexos apresentam terminações que são chamadas de nervos, que chegam até as partes mais distantes do seu cérebro, tá? Então, nós temos nervos? Sim. Então, Sim. quando você fala assim, tem várias expressões que a gente usa, né? Por exemplo, você está me deixando nervoso. Nervoso é porque você está alterando os meus nervos. Você me deixa com os nervos à flor da pele. Sua mãe já deve ter falado isso para você em algum momento. São Pra características... mim, não. São características... A minha já. São características do sistema nervoso. Eu era triste. Um outro ponto muito importante, que eu acho que vocês não podem esquecer, é o que a gente chama de cefalização. Cefalização te lembra o quê? Massa cefálica? Não sei. Massa cefálica? O que te lembra a palavra cefalização? Nem professor, massa cefálica? Quem se arrisca? Não? Cefalização, gente, é cabeça. Cérebro. Cérebro, exatamente. Então, cefalização significa cabeça. Então, o que significa isso que eu tô colocando? Quando a gente fala em cefalização, a gente fala de órgãos presentes numa única região. Qual é a região que a gente tem no nosso corpo com mais órgãos sensoriais? Cérebro. A cabeça. Porque, na sua cabeça você tem a visão, a audição, o olfato e o paladar. Todos concentrados numa única região que é a sua cabeça. Então, é vantajoso você ter tudo concentrado num lugar só? Sim. É mais ou menos vantajoso? Professor, eu acho que é bom sim. Hã? Alô? Fala mais alto. Alô? Bom, Por quê? eu acho que sim. Ele é vantajoso. Sim, é vantajoso, porque tá em um lugar só, não precisa ficar em vários lugares. Tá tudo ali. Então, para pensar um pouco nessa abordagem. Por que é mais vantajoso você ter todos os órgãos sensoriais numa única região? Porque imagina só se seu... presta atenção, olha que... pensa comigo. E desenvolver juntos ao mesmo tempo? Isso, exatamente. A resposta, Caio, ela é muito mais eficiente
A resposta ela é muito mais eficiente quando todos estão muito próximos do que se você tivesse, por exemplo, a audição no dedão. Se tivesse, Ficava com o dedão perto de você ouvir. entendeu? Então, imagina só, você ter o ouvido no pé, não ia ficar difícil? Então, essa é uma condição bastante importante, tá? Então, o grau de cefalização ele é muito importante para o corpo dos animais e essa é uma forma que nós temos de classificar os organismos. Então, quando nós observamos, por exemplo, os sistemas nervosos dos animais, observando, por exemplo, aqui o da hidra, tá? Que é uma água-viva, uma parente da anêmona. Ela tem cérebro. Vocês estão observando uma cabeça? Não. Então é mais fácil ou mais difícil para ela perceber de onde vem o estímulo? É mais difícil, né? Exato. No caso dos quinidários, que são as anêmonas e águas-vivas, elas apresentam o que a gente chama de rede nervosa difusa. Então os neurônios estão todos espalhados. Ela não tem uma percepção clara do meio em que ela vive, tá? Já no caso das estrelas do mar, elas apresentam um anel nervoso central e cordões nervosos. O cordão ele já organiza melhor? Olha a diferença aqui, ó. Parece uma rede. Olha aqui, ó, que bem organizado. Isso é melhor ou pior? Parece uma folha. Vamos, gente. Acorda, 7º ano. É a A, né? É a letra A, né? Então, aqui é a hidra, que ela tem uma rede, ela não tem cabeça. E ela tem os neurônios todos espalhados. Olha a diferença aqui, ó, para as estrelas do mar. Elas já apresentam um eixo central, que a gente chama de cordão. É mais ou menos... Facilita mais. A ideia é muito pior. Então, uma coisa em cada canto demora muito mais para fazer uma coisa inteira. Gente, vocês estão falando muito baixo, eu não estou ouvindo vocês. Tá muito baixo o áudio de vocês aí. Agora, olha esse bichinho aqui, ó. Que é a planária. Melhorou, professor? Melhorou. Isso aqui, ó, te lembra o quê? Uma cabeça? Uma cabeça. Olha só. No caso da planária, que é um verme chato, ela apresenta gânglio cerebral. Então, ela já tem um início de cérebro, tá? Um detalhe importante. Esse animal já apresenta olhos. Então, ele já tem um olho bem primitivo. Então, ela percebe a luz. E apresenta 2 cordões nervosos, um de cada lado. A minha pergunta é, ela percebe o lado esquerdo e o lado direito? Não, olha para frente. Não. Claro que percebe, gente. Se ela tem, ó, cordão desse Foi como eu lado, falei. cordão desse, Sim, se encostar nela, ela percebe. e ela percebe se você encostar do lado direito ou do lado esquerdo? Sim, por causa Sim. Então ela percebe, tá? Então, o sistema nervoso mais organizado permite aos animais uma resposta mais eficiente no meio em que eles vivem. A minhoca aqui, ó, gânglio cerebral, cordão nervoso. Ó, só para vocês entenderem, esses cordões nervosos que vocês estão lendo aí, esses cordões nervosos, eles têm a função semelhante à nossa medula espinhal. Ok? Tá? Que é levar informação para todo o corpo. E por último, aqui, ó, um diplópodo, que é uma centopeia, tá? Apresenta um cordão nervoso ventral, tá? Oi, Elisa. Sem querer. Ah, tá. Tudo bem? Também, ó, se você prestar atenção aqui, ó, na centopeia, ela tem antena, ela tem olhos, ela tem gânglio cerebral. Já tem mais coisas, já. Que é um gânglio cerebral. Aí a minha pergunta, vamos lá, vamos ver se vocês estão, ó, ligeiros. Se você fosse colocar em ordem de complexidade, qual organismo é mais complexo?
Do menor para o maior. Centopeia. Ah, tá. Do menor pro maior. O A, o B, o C e o E. Então, vamos lá. Na ordem. Em ordem, qual que é? O mais fácil, Fica- o menos complexo. O menos para o mais. Ah, então é o A. Fica hidra, estrela Ah. do mar, planária, minhoca e centopeia. Então é hidra, Estrela do mar, estrela do mar, planária, planária minhoca e centopeia. e centopeia. Isso aí, certinho. Essa Entendeu? ordem já. Deu para entender? Sim. Beleza? Então ele fala, né? Ele já pergunta aqui quais são os dois tipos de neurônios. Os dois tipos de neurônio, como o Pro falou para vocês, são o neurônio motor, que está ligado aos seus movimentos, e o neurônio sensorial, tá? Que é Aí ele pergunta, né? Investigue em qual dos dois tipos de neurônios a velocidade da condução do impulso é maior. Ela é maior no sensorial, porque tem que chegar rápido, tá? Para a resposta do motor. Então, primeiro o sensorial é mais rápido e o motor ele é um pouquinho mais lento, tá? Nesse exercício aqui, ó, nessa tirinha ele diz: a aranha vira para outra e fala: "Você acredita em vida inteligente fora do jardim?" Aí um menininho chega perto e fala: "Uau! Achei 2 borboletas." Aí a outra vira e responde: "Não acredito não." Então ele diz: nessa tirinha ele mostra as aranhas confundidas com borboletas. Causa indignação. No entanto, a relação de classificação entre aranhas e borboletas tem semelhanças, para serem posicionadas no mesmo filo, que é o dos artrópodes. Como eu diferencio uma borboleta de uma aranha? Nossa. Basicamente, né? Nossa, né? Quem se arrisca? Asas? Primeira coisa é asas, né, professor? Hã? O alimento que elas comem. Não. Qual que é a principal diferença? Asas? Isso! Que mais? Ata? Antenas? Antenas. A forma do corpo da aranha. Gente, vocês estão falando muito baixo. E eu aumentei tudo no máximo. As patinhas dela? O número de patas também é diferente. Que mais? Então vamos lá, ó. Número de olhos? Número de olhos, É perfeito. verdade, a aranha tem um monte de olho. Isso. Olhos, eu acho. Ok? Então vamos lá, para quem está anotando aí. Sim. Como eu diferencio uma aranha de uma borboleta? Então, as aranhas não têm asas, não têm antenas. Então, as aranhas não têm asas, não têm antenas, tem de 2 a 8 olhos. Minha aranha com 2 olhos? Ela tem de 2 a 8 olhos. Não tem asas. Não tem asas, não tem antenas e tem de 2 olhos. Vários olhos. Número de patas? 8 patas. E corpo dividido em 2 partes. E o corpo dividido em 2 partes. Vírgula. Já as borboletas. Já as borboletas têm 6 patas. Já as borboletas têm 6 patas, antenas, 2 olhos, e corpo dividido em 3 partes.
Vira quase que eu escrevi corpo de... Ok? Como se apresenta o sistema nervoso dos Ok. artrópodes? Oi. Não, Professora, você elas falou também não ok. possuem quelíceras. Ah, não, mas aí, gente, não vamos aprofundar. É a diferença mais fácil de observar, tá? Aí ele fala, como se apresenta o sistema nervoso dos artrópodes? Anota aí. Sistema nervoso ganglionar. Sistema nervoso ganglionar. Sistema nervoso ganglionar. Ventral. Sistema nervoso ganglionar ventral. O que significa isso, professor? Ele tem um conjunto de neurônios, tá? E um cordão no ventre, e um cordão ventral, né? Uma estrutura, um cordão nervoso que passa pela parte de baixo do animal. Então, tem sistema nervoso ganglionar ventral. Aí ele fala que diferença anatômica existe entre o sistema nervoso da aranha, por exemplo, e de um quinidário como a hidra. Anatômica é de corpo, né? Então vamos lá. O sistema nervoso dos quinidários. O sistema nervoso dos quinidários. Professor, Oi. tá na C? Sim. Ah, tá. É porque você tá dando, tipo, muito delay pra mim, aí então fica um pouco difícil. Tá, depois você assiste a aula no YouTube. O Pro vai postar lá. Tá bom. Tá? O sistema nervoso dos quinidários é formado por uma rede de neurônios. É formado por uma rede de neurônios espalhados por todo o animal. O sistema nervoso dos quinidários é formado por uma rede de neurônios. O sistema nervoso dos quinidários é formado por uma rede de neurônios espalhados por todo o corpo do animal. Já nos artrópodes, existe um gânglio. Já nos artrópodes, existe um gânglio cerebral. Cerebral com L, hein? Cerebral com L. Um gânglio cerebral e um cordão nervoso ventral. E um cordão nervoso ventral. Ele fala, em relação ao cordão nervoso, qual a posição que ele ocupa nos invertebrados com simetria bilateral? Simetria bilateral é que o lado direito é semelhante ao lado esquerdo. Igual a gente, ó. 2 olhos, 2 narizes, a boca é dividida, 2 orelhas, 2 braços. Não é semelhante? Sim. Então ele fala, qual é a posição? A posição é ventral. A posição é ventral. Posição é ventral. Aí ele diz, em uma partida de futebol, quando 2 jogadores batem a cabeça, por que o juiz tem que parar? Por que o juiz tem que parar o jogo? Porque é grave, né? Cabeça é lugar não É, pra ver se aconteceu alguma coisa. é porque a cabeça é o lugar que tem mais coisa, mais neurônio. É porque as batidas com a cabeça são aquelas que produzem maior preocupação para os médicos, porque não é da época de vocês, mas quando eu estava assistindo um jogo do São Paulo com o São Caetano, que é um clube ali do ABC, um jogador sofreu uma batida de cabeça e depois teve uma parada respiratória e morreu dentro do campo. Nossa.
Tá? Então, o juiz interrompe por uma medida de segurança, tá? Então, o juiz interrompe por uma medida de segurança. O juiz interrompe por uma medida de segurança. Por uma medida de segurança, preciso espirrar. O juiz interrompe por uma... Obrigado. Por uma medida de segurança, pois batidas de cabeça têm consequências muito graves. Pois batidas de cabeça podem ter consequências muito graves. Tudo bem? Sim? Alguma pergunta? Não. Não, professor. Não. Então tá bom. Ó, eu queria que vocês depois dessem uma lida nessa parte do nosso sistema nervoso. Eu falei um pouco dele na aula de vídeo, tá? Então quem não assistiu a aula inteira, assista. E aí se a gente tiver se vocês tiverem qualquer dúvida, a gente continua na nossa próxima aula de Zoom, tá bom? Ok, professor. Tudo bem? Então Ok. só retomando aqui, ó. Elisa, você que é uma garota muito da esperta, o que você observa na diferença aqui entre os cérebros dos animais vertebrados? Professor, eu posso falar também? Pode, mas se você falar alto, eu vou ficar mais feliz ainda. Assim tá bom? Ô, agora foi, parceiro. Bom, é que o cérebro deles, cada um tem mais curvas. Tem mais o quê? Não tem curvas, entendeu? Eu não sei dizer. Mas, Dobras. Tipo, dobras. Isso. Tipo, o do peixe não tem tanta. Então, o da aves, então já tem mais. Então, o do ser humano já é mais curva, entendeu? Já tem muito mais. Eu diria que é muito menos E complexo. aí tem aquela expressão que eu uso, né? Quanto maior o número de dobras, maior a complexidade do organismo. Quem assistiu Procurando Nemo, qual o principal defeito da Dory? Ela esquece tudo. Que Esquecer as ele coisas. esquece tudo. Olha o tamanho do cerebelo do pobre do peixinho. Olha, ó, em azul. Olha o tamanho do cerebelo do homem. Quem esquece mais? A Dory ou o homem? Adoro. Adore, com certeza. Porque uma das funções do cerebelo é a memória recente. Professor, uma característica que eu acho é que o cérebro, a cabeça deles, né, não é tão desempenhada igual a nossa, né? Ah, mas ele já tem uma cabeça bem desenvolvida, Elisa. Cabeça dos vertebrados, ela é a mais complexa que tem, é a mais desenvolvida. Aí a gente vai para uma segunda etapa de pensamento, que é o quê? Que é as dobras, como o Kael falou, as dobras do cérebro. O nosso cérebro é muito mais dobrado, ó, do que o dos outros animais. Verdade. Né, ó, cheio de curvinhas, ó, e o dos outros animais não. E se você observar, o do peixe é o mais liso, ó, tá vendo? Aí quando vai em répteis já tem um pouquinho mais, quando chega nas aves é um pouquinho já mais, né, concentrado, quando chega no ser humano, ó, totalmente cheio de dobras. Então, o nosso cérebro, ele é muito mais complexo, não mais evoluído, é mais complexo. Se vocês colocarem evoluído na prova, tá errado. Porque se os organismos estão aí, se o tubarão existe,
Se a iguana existe, se o passarinho, o colibri existe, é porque eles estão aí, então eles são evoluídos. Agora, eles têm menor complexidade. Beleza? Beleza. Alguma pergunta? Beleza, mano. Não. Não. Tudo bem? Espera aí que eu tô lendo o que a Karen escreveu aqui. Onde você encontrou isso, Karen? Oi, professor. Onde você encontrou isso que você me mandou? Ah, eu vi aqui um livro que eu tenho. Hum. Bem legal essa informação. Coeficiente de cefalização. Exatamente. Alguma pergunta, alguma dúvida? Algum aluno entrou atrasado aí? Pelo que eu saiba, não. Não?